Inova Casting, seu canal de educação executiva para a inovação. Apresentando Carol Badin. Sensores industriais. É o que a gente fala de internet das coisas da indústria 4.0. Isso tem sido muito falado. Eu acho que até algumas empresas falam disso com um discurso muito comercial e muito pouco prático, assim, mais como uma forma de falar de coisas novas e de ter uma abordagem comercial. Enfim, eu acho que está até banalizando um pouco o conceito. Eu já vi, parece gente que não entende nada falando disso, está banalizando, mas é um negócio real, um negócio que está aí, um negócio que pode ser melhor explorado. Algumas indústrias já têm usado isso com muita frequência, outras têm anunciado, não têm feito nada. Muitos players do mercado têm oferecido coisas que de fato ele nem entende direito, mas isso precisa ser um pouco mais estruturado, organizado, ofertas mais sólidas, consistentes. Mas sim, tem se falado muito, eu acho que mais comercial do que tecnicamente, eu acho que é uma falha, mas tem se falado muito e de alguma forma falar fomenta, né? Então eu acho legal até que esse termo tenha se popularizado, que as pessoas pesquisem por isso. Enfim, eu acho que tem que ser um pouco do campo comercial, do discurso de venda, né? Mas tem melhorado. Alguns RPs estão falando já de se comunicar com a indústria 4.0, algumas empresas de tecnologia, algumas empresas de telecomunicações. Eu não vi nenhuma oferta consistente, mas eu vejo isso evoluindo de alguma forma. Automação no varejo. Talvez o varejo esteja mais preparado que a indústria, ou tenha mais apetite para isso que a indústria, ou tenha mais orçamento para inovação que a indústria. Tá? Se for pensar no percentual de orçamento que o varejo dedica da receita dele para inovação e que a indústria dedica, o varejo está um pouco à frente. Tá? Até porque o varejo precisa começar a pensar no comércio eletrônico e algumas coisas que são do mundo digital. A indústria talvez não tenha, deveria, mas talvez não tenha um apelo tão forte para pensar em iniciativas digitais. Então eu acho, e aí é uma visão, né, que o varejo está um pouco mais preparado e um pouco mais próximo de adotar o IoT, apesar de não ter um termo comercial cunhado como a indústria 4.0, do que a própria indústria. Tá? O que eu vejo é que o varejo, por exemplo, o varejo já usa muito a IoT no centro de distribuição. Eles têm muitos centros de distribuição que têm coisas conectadas à internet e que fazem muitas das tarefas através de automação e de forma autônoma. Então o varejo já evoluiu um pouco mais que a indústria, na minha percepção, especialmente no Brasil, e tende a ter uma velocidade maior de evolução de IoT, apesar de não ter um termo comercial cunhado como indústria 4.0, por exemplo. Né? Agora, o varejo pode usar coisas para detectar fluxos de pessoas, o acesso de uma pessoa específica no ponto de venda, né? Direcionar aquela pessoa para algo que seja relevante para ela, enfim, né? Ele pode fazer isso. Smart City, que a gente citou, o Brasil agora vai sofrer, né? Vai passar por um processo de sucessão dos governos municipais, e eu acredito que muitos desses planos de governo, desses potenciais candidatos, eu falo potenciais porque não tem a candidatura oficial ainda, mas esses potenciais candidatos, eu acredito que muitos desses planos vão falar de cidades inteligentes, de Smart City, pelo menos de Wi-Fi público, né? Conexão, cidades conectadas. Alguns vão falar de cidades conectadas, outros vão falar de cidades inteligentes. Acho que isso deve evoluir nos próximos 4 anos no Brasil. E a área médica? O que você acha? A área médica usa muita inteligência artificial, mas eu não vejo muita coisa de IoT ainda sendo usado, coisas conectadas na área médica. Mas eu acho que tende a evoluir. Eu acho que uma das coisas que vai evoluir muito, que vai provocar uma evolução muito forte da área médica, talvez seja o exemplo de IoT mais popular, que é a pulseira, o relógio, né, o smartwatch. Porque é uma coisa que coleta informações relevantes e vitais do comportamento do corpo humano e pode levar essa informação para medicina preventiva, né, enfim, ou para um evento de risco, né, se ele detecta que você está em uma situação de risco. Isso já acontece, tem até alguns casos bem curiosos, né, a respeito de pessoas que tiveram
Que viram que estava tendo infarto Exato, porque o exato, relógio o relógio visou, viu. eu já vi. Então, acho que a área médica, a aplicação talvez mais comum da IoT na área médica vai ser através de uma pulseira, né? Que vai gerar informações e trocar essas informações com algum centro de saúde, o seu plano de saúde, quiçá, no futuro, o sistema único de saúde, especialmente aqui no Brasil. Mas eu acho que o principal dispositivo, a principal coisa conectada à internet que vai beneficiar a área médica, eu acho que é o smartwatch ou a pulseira, tá? Porque eu acho que não falta muito. O que falta, na verdade, é oferecer um serviço, porque esse dispositivo já existe numa escala considerável. E se você oferece um serviço, você coloca outras pessoas predispostas a adotarem esse dispositivo também. Então, muita gente não usa, às vezes, porque não é um praticante de esportes, ou porque não é muito ligado em acessório geek, não vê um propósito para se usar. Assim como muita gente não vê um propósito para se usar o smartphone em 2008. E hoje ele precisa por causa do WhatsApp, do iFood, do Uber, enfim. Né? Então hoje tem um propósito muito forte para você se conectar. Talvez falte uma aplicação, por exemplo, para que as pessoas olhem para a pulseira ou para o relógio como algo fundamental, como algo que tem que fazer parte do dia a dia delas. Né? Então hoje ele está restrito, por exemplo, às pessoas que praticam esporte, elas veem isso como algo muito relevante, importante. Aquelas que querem sair do sedentarismo e usam isso como um indicador, né, uma medida, na verdade uma ferramenta para gerar indicadores do quanto elas estão ou deixaram de ser sedentárias, né? Mas tem muita relação hoje com a atividade física, né? Usa para ouvir música e aí tem, claro, o público geek que vai sempre consumir esse gadget, né? Mas a partir do momento em que se popularizar as aplicações de saúde, de promoção de saúde, especialmente saúde preventiva, as pessoas vão começar a ver um sentido, um propósito maior de consumir esses produtos e de usar esses produtos. Então, pensando em IoT para a área médica, na minha visão, eu acho que uma aplicação que a gente vai ver com mais rápido, que vai se popularizar rápido, são essas aplicações que envolvem relógios e pulseiras, né? Mas o ponto é que a gente vai ver em todos os segmentos, né, e cada vez mais presente no nosso dia a dia coisas conectadas, né, Carol? E para encerrar esse tanto de coisa que a gente falou, que é um assunto muito interessante, você acha assim, na sua visão, em quanto tempo a gente vai estar mais próximo? Daqui 5, daqui 10, essa questão da rodovia inteligente com o carro junto? Isso vai depender individualmente de como você vai ter dinheiro para investir nisso ou não? Dessa cabeça do governo também preparar a cidade, a rodovia para isso? Vamos pensar assim, vamos separar as coisas, né? Existe o Brasil e existe o mundo. Os países, de uma forma geral, não vão caminhar na mesma velocidade, porque eles têm prioridades diferentes, né? Então, enquanto no Brasil, por exemplo, você olha para São Paulo, que é uma metrópole, você tem um problema de trânsito, você também tem o Rio Tietê e o Pinheiros, que recebe esgoto das residências do entorno. Então, se você colocar isso numa ordem de prioridade, talvez o saneamento básico esteja à frente, por exemplo, numa questão orçamentária, do que tornar a cidade inteligente. Então, quando você compara até grandes cidades que poderiam resolver problemas através da adoção da Smart City, algumas talvez não adotem, não pela necessidade, ou mais ou menos necessário, acho que sim, é igualmente necessário, e talvez até a esfera pública tenha esse entendimento. Mas existem também prioridades orçamentárias. Então, isso não vai acontecer na mesma velocidade no mundo. Assim como o smartphone não aconteceu na mesma velocidade no mundo. Assim como ainda não é popular, o smartphone não é popular em alguns países africanos. Como não é popular em alguns países da América Central. Então, isso não é um negócio que vai ganhar velocidade global, né, no mesmo ritmo. Né? Então, acho que a gente tem que comparar diferentes países. Quando fala de rodovia no Brasil, rodovia inteligente e tal, eu acho que vai levar um tempo. E por que eu acho que vai levar um tempo? Porque as rodovias que recebem investimento maciço no Brasil
são aquelas rodovias que são privatizadas, né? Então a gente tem aí, eu tinha um número de uns 2, 3 anos atrás, de 56 rodovias, eu preciso me atualizar desse dado, mas eu acredito que a gente tenha entre 56 e 70 concessões de rodovias no Brasil. Essas rodovias talvez fossem, ou talvez sejam, aquelas que vão receber primeiro investimento de rodovia inteligente. Só que isso... Já estão no caminho. Não, isso é compulsório. É porque elas têm receita. Acho que não é porque elas estão no caminho, porque elas têm receita. E porque, se for pensar em prioridade, o próximo passo seria torná-la inteligente, tá bom? Porque ela já é uma rodovia de qualidade, pelo menos na maior parte. Pensando assim, vamos pensar nas rodovias de São Paulo, que elas são certinhas. São Paulo é o país que mais tem concessão de rodovias, é por isso que a gente tem essa... bastante pedágio, justamente para ela estar ali, tem várias rodovias que na verdade, tá faltando até o mínimo, isso, né? Então, vamos pensar assim, olha, exato, é isso, você pegar a Transamazônica não tem asfalto, então você não vai falar de colocar inteligente, e ao mesmo tempo que, se tiver investimento público, vai ser para asfaltar. Quando você pensa na Bandeirantes, Anguera, Castelo, enfim, as rodovias de concessões muito antigas, as primeiras concessões de rodovia do Brasil, os primeiros contratos da Artesp aqui, são concessões antigas, né, que venceu o primeiro contrato de 20 anos, bem recente. Só que elas também iniciaram um contrato novo. E o órgão que regulamenta, no caso de São Paulo, a Artesp, o órgão nacional, o DENIT, eles ainda não se movimentaram para criar contratos que prevêem isso, porque a concessionária, se você não tornar isso compulsório para ela, contratual para ela fazer, ela não vai fazer. Tá? Então eu acho que a rodovia inteligente no Brasil, especialmente no Brasil, vai levar um tempo, porque isso vai depender de uma questão jurídica, contratual, do órgão que faz a concessão. Então o DENIT, a Artesp vão ter que pensar, olha, agora eu quero que para essa concessão, para essa vigência contratual, uma das questões compulsórias, obrigatórias, seja tornar a rodovia inteligente, tá? Então acho que esse é um aspecto que vai levar um pouco. Os veículos inteligentes vai vir antes, porque não depende de uma iniciativa federal, municipal, de concessão, nada. É só o fabricante criar o produto, colocar no mercado e as pessoas terem interesse em comprar. E no mundo, existem 2 fabricantes que estão se tornando precursores disso, né? Eles até se afrontam muito, né? Que é a Tesla, né, do Musk, norte-americana, e a europeia Nikola, tá? Então, a Tesla e a Nikola são montadoras que se propuseram a criar produtos autônomos, inteligentes, conectados, e pode ser que elas ajudem a aumentar a frota de veículos conectados. As outras montadoras começaram também a fazer um ensaio, a criar produto, mas eu acho que não tem todos os produtos com capacidade de se conectar e processar. Né? Elas começam a criar produtos específicos. A BMW tem o i3, né? A Toyota já tem um veículo elétrico, veículo híbrido, e agora está falando de colocar capacidade de conexão nesses mesmos modelos que são populares, como, por exemplo, o Prius. Então, a Volkswagen está lançando produto, já anunciou que vai lançar produto disso. Enfim, elas estão preocupadas, começando a pensar em produto desse, mas elas estão mais preocupadas em resolver ainda a questão do carbono, do combustível fóssil, de pensar numa fonte de energia alternativa. Então, talvez a prioridade seja a primeira fonte de energia e depois a capacidade de conexão. Quando eu falo da Nikola e da Tesla, porque elas já nasceram com fontes de energia alternativa, que é energia elétrica, e no caso da Nikola, ela usa hidrogênio, tá? Então ela usa hidrogênio, célula de hidrogênio, e energia elétrica, e a Tesla só energia elétrica. Então elas já resolveram essa questão do combustível fóssil, já resolveram essa questão da energia. Né? Então o próximo passo é começar a criar capacidades de conexão. Então elas são 2 montadoras, né, fabricantes, que vão começar a criar veículo. É por isso que eu acho que primeiro os veículos e depois a rodovia. Mas eu acho que é um ciclo natural, né? Antes do asfalto, a carroça precisou evoluir para o veículo a motor, para que a gente tivesse a necessidade de agora pavimentar a via, porque a velocidade mudou, e que agora eu preciso de segurança e conforto. É a mesma coisa de falar de colocar inteligência na via. A inteligência vai começar pelo veículo, e aí depois vai existir uma pressão natural para que a via também seja inteligente, torne
aquele tráfego de veículos autônomos e conectados mais seguro, mais dinâmico, enfim. Então, acho que vai ser uma evolução natural quando fala disso. Smart City, eu acredito, e a gente vai poder ver isso depois da publicação dos planos de governo. A gente até podia, Carol, fazer uma análise aqui no canal dos principais planos de governo, das principais capitais, dos principais candidatos, sem entrar no viés político, mas analisando, olha, a gente viu aí 10 ou 12 ou 15 ou 20 planos de governo que fala de Smart City, porque isso pode ser um sinalizador da evolução dos próximos 4 anos. E eu acho que isso vai acontecer. Primeiro porque isso é uma medida populista, né? O candidato que falar de conexão, que falar de cidade inteligente, agora com uma população muito conectada, especialmente pós-pandemia, ele pode ele pode ser impulsionado, ele pode ter campanha impulsionada, porque eu acho que é um tema que pode interessar boa parte das pessoas. Então, talvez só essa medida, o fato de ser algo populista, force uma evolução de médio prazo, uma evolução para os próximos 4 anos, né? Que a gente espera que eles prometam e cumpram, né? Prometeram alguns vão. Então, Smart City no Brasil, pode ser que em 4 anos a gente tenha uma evolução. Eu até acredito de fato que em 4 anos a gente vai ter uma evolução bem bacana de falar de cidades conectadas. As residências também vão continuar evoluindo, os dispositivos estão tornando muito baratos, o Google Home, o Alexa, esses dispositivos, eles são baratos, eles são acessíveis, as pessoas estão começando a se interessar pelo que eles são capazes de fazer pela sua casa, as pessoas estão passando mais tempo em casa, então eu acho que as residências inteligentes vão virar um pouco mais rápido. O agronegócio no Brasil já é bem conectado e tem investimento massivo de capacidade de computação e conexão, isso tem crescido muito, muito, muito mesmo. O 5G vem aí também para melhorar a capacidade de conexão. Quando você fala de 5G no Brasil, você ainda tem um problema de cobertura, né? Não é um problema de velocidade, mas você tem um problema de cobertura. E aí, existe, especialmente no campo, o campo do Brasil, a agricultura brasileira só não é mais conectada pelo problema de cobertura. Falta de área. Se você tivesse cobertura de internet no campo, o campo seria muito mais conectado do que é. Então, o campo, a agricultura no Brasil tem um problema de cobertura, tá? Isso talvez não seja resolvido pelas teles. A maior parte das iniciativas que eu vejo de solucionar a cobertura no campo é da própria agroindústria, é do próprio agronegócio, é investimento próprio, particular, privado, das empresas de agronegócio, provendo acesso para os seus próprios dispositivos. Se isso estivesse na mão da Tele, por exemplo, ou se tivesse uma medida através da Anatel, forçando ou incentivando as concessões a colocar a cobertura no campo, talvez a gente tivesse uma evolução um pouco maior. Mas hoje, você colocar uma coisa conectada na sua casa é relativamente mais fácil do que colocar uma coisa conectada no campo, por causa da capacidade de conexão, da cobertura de conexão, da capacidade de acessar a internet. Sua casa está numa área urbana, e aqui você tem muita oferta de acesso à internet barato. No meio rural, você não tem tanta oferta de acesso. Você tem que criar o seu ecossistema de acesso para que as coisas que estão ali possam acessar. Então, a principal limitação do campo é o acesso, e não a capacidade das coisas de se comunicar, de processar, acessar. É que a internet não chega até aquela coisa, mas muitas das coisas que estão ali já estão esperando conexão para se tornarem mais inteligentes. Então, o campo ele tem crescido muito, vai continuar crescendo, acho que em ritmos até mais acelerados do que o que ele cresce hoje. A indústria, como eu vejo, assim, eu não tenho um olhar cético para a indústria brasileira, mas a indústria brasileira ela não é tão inovadora, em um monte de aspectos, ela não é tão inovadora. Se for pensar em depósito de patente, ela não é tão inovadora. Se você for pensar em investimento de tecnologia e for analisar os orçamentos, ela não é tão inovadora. Se você for pensar em capacitação de pessoas, ela não é tão inovadora. E quando eu falo não é tão, comparado com a indústria global, comparado com o varejo brasileiro, que percentualmente investe muito mais na receita e inovação, investe muito mais em capacitação, demanda muito mais mão de obra de tecnologia e inovação. Se você olha essas vagas da indústria, elas são medianas, né? No varejo isso já é crescente.
Então, acho que o varejo tem uma capacidade de evoluir em IoT um pouco mais do que a indústria pela sua própria capacidade de inovar, que hoje é maior que a indústria. Se deixar, a gente vai ficar falando para sempre, que é um assunto do futuro e tem muita coisa para falar. E eu quero agradecer a sua participação e dizer que a gente vai ficar de olho nessa questão aí dos planejamentos, dos políticos, para a gente, se tiver um planejamento, a gente vai chegar, vir conversar sobre isso aqui, e falar, tal cidade tem esse planejamento. Exato. Para a gente ficar um pouquinho de olho. Pelado de não dizer quem é o plano, para não entrar no viés político, mas dizer, olha, a gente acredita que tem, sei lá, 5 planos para São Paulo, 2 planos para Florianópolis, né? Ou esse plano é interessante, sem citar quem é, mas para mostrar as perspectivas que a gente pode ter aí para os próximos 4 anos falando de cidades conectadas, cidades inteligentes. Acho que é legal, é um tema que as pessoas talvez se interessem. Né? Sim, e a gente volta na semana que vem com mais tecnologia, que é agora, né? É isso aí. Obrigado, Carol. Até mais.